boa noite, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara. Nossa aula de inglês está começando. Vem comigo que hoje a gente vai ver muitos exemplos de texto, tá, galerinha? Quero mostrar para vocês alguns exemplos bem interessantes de textos conhecidos como textos multimodais. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, o que é que isso quer dizer, e é claro, vamos focar um pouquinho mais nas inferências, vamos focar um pouquinho mais naquilo que não está tão visível, aquilo que está nas entrelinhas do texto. Vem comigo que nossa aula está começando agora. Olha só. Eu sou o professor Adriano, vocês já me conhecem, nossa aula de inglês está começando. E aí, galera, vamos focar hoje, olha só, nas estratégias de leitura. Hoje a gente vai focar numa estratégia importantíssima, vamos focar nas inferências. Professor, o que é inferir alguma coisa? Gente, inferir é quando você entende aquilo que não está posto, aquilo que está subentendido, aquilo que não está direto nas linhas, mas nas entrelinhas. Aquilo que não está diretamente dito. Nem é só o não dito, mas aquilo que está ali por detrás das palavras, por trás da intenção do nosso autor. Então isso é importantíssimo que você perceba. O que é que o seu autor está dizendo? Tá ok, gente? E é claro, vamos ter como foco os textos multimodais. Vamos falar um pouquinho também sobre multimodalidade. É importante que você perceba isso. Multimodalidade é quando o texto ele tem mais de um meio, mais de uma semiose. E o que é isso, professor? É mais um tipo de linguagem. Então, se você tem linguagem verbal, você tem linguagem não verbal, você tem cores, você tem gráficos, você tem associações com o design, você tem associações com o layout. Tudo isso, gente, é formação de texto multimodal. Então, vem comigo que nossa aula está começando. Olha só, hoje é dia 4 de julho, hein? Dia maravilhoso, nossa segundona, primeira segunda-feira do mês de julho. Vem comigo, hein? Vamos falar então de leitura crítica. O que é ler e o que é pensar de maneira crítica, criticamente. Vamos falar um pouco sobre textos multimodais. Vamos ver o que é que são esses modos múltiplos e também, é claro, aprender fazendo. Isso é sempre importante. A nossa parte prática do encontro. Então, galera, as habilidades que nós iremos enfocar no encontro de hoje são as seguintes. Nós iremos discutir sobre responsabilidades, consequências éticas do uso de ferramentas digitais. Quando a gente está trabalhando, olha só, com ferramentas digitais de informação, são notícias, são biografias, são postagens nas redes sociais. Todas essas ferramentas de informação e de comunicação, elas precisam ser trabalhadas com imensa responsabilidade, imenso respeito ao próximo, pensar sempre no componente ético desse princípio ético das coisas, para que você não sofra nada e nem faça nenhuma violência quando utilizando-se da internet. Então, pessoal, observar, olha só, plataformas, mídias sociais, jogos online, entre outros. Tudo isso, gente, precisa estar bem desenhado, bem delineado. Utilize essas ferramentas digitais de informação e comunicação para participar de diferentes práticas de linguagem em diferentes campos de atuação. Esta é uma outra habilidade que nós pretendemos desenvolver no encontro de hoje. Então vamos lá, né? Vamos que vamos. A gente falou já há algum tempo sobre leitura crítica e hoje eu trouxe aqui para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre esse tema, tá ok, gente? A leitura crítica, pessoal, é quando você recorre a técnicas ou estratégias que te dão ideias sobre o que é que o texto traz. Mas não é aquela informação pronta e acabada. Não, gente. Nananina não. É aquela informação subjacente ao seu texto. É aquela informação que está lá, olha só, por detrás das linhas. É o que está de maneira implícita, está subjacente àquilo que está escrito, ou seja, não está na superfície do texto, está de forma mais profunda.
Então é isso que nós entendemos por leitura crítica, é se questionar, é se perguntar, será que é isso mesmo? Será que esse texto está falando e eu concordo com isso ou não? Eu discordo, eu acho que isso não é verdade não. Isso é sempre importante que você realize. Por conseguinte, a leitura crítica, olha só, é um passo prévio para o desenvolvimento de pensamento crítico, certamente. Quem lê bastante, pensa bastante. E o pensamento está sempre atrelado à leitura. Então, ler de maneira crítica é um passo primeiro em direção ao pensamento crítico. Então, é importantíssimo que você tenha em mente o que é ler criticamente e, a partir disso, pensar criticamente. Não é pensar que crítico é aquela pessoa que discorda de tudo e de todos, ou aquela pessoa que procura por problemas, imperfeições, defeitos nas coisas. Não, gente, não é isso não. Você ser crítico é você entender totalmente as intenções do texto ou daquilo que está sendo dito. Será que a pessoa está querendo me dizer isso para me convencer de alguma coisa? Será que a pessoa está me falando isso porque quer que eu compre alguma coisa que ela está querendo me dar ou me vender? Será que essa pessoa quer que eu concorde com essa ideia dela ou não? Ela está só falando, colocando para fora, desabafando aí o que vem à sua mente, a sua indignação e tudo mais. É importante que você perceba isso. É importantíssimo. Então, galera, compreender o texto em sua íntegra é também descobrir essas mensagens que a gente chama de mensagens implícitas, que estão além da mensagem literal, que não estão somente na superfície do texto, mas aquelas informações que vão além. E aí, é claro, a partir disso você avalia as informações e você forma juízo de valores, você entende, você valida, você acredita, olha, isso aqui é importante, isso aqui não é tão importante assim, isso aqui é válido, essa informação é informação verdadeira ou não, essa informação não é uma informação verdadeira, essa informação é falsa, é uma fake news, tá bom? Então, gente, eu trouxe aqui algumas ideias sobre o que é que o leitor crítico deve fazer, ele reflete sobre o que? Olha só, o leitor crítico, ele reflete sobre o que o texto diz. Então, depois de ler o texto criticamente, você deve fazer anotações, fazer paráfrases. Então, você coloca suas próprias palavras, seus próprios exemplos. É importantíssimo que você tenha isso em mente. Colocar as palavras-chave do seu texto, os pontos mais importantes dentro do seu texto. Em seguida, olha só, o que é que o texto diz? Quais são as próprias descrições feitas no texto? Procurar então ter certeza daquilo que você entendeu. E se você consegue, a partir daquilo, elaborar seus próprios exemplos, comparar, olha só que importante, comparar com outros materiais, comparar com outras ideias sobre aquele assunto. Gente, importantíssimo. Essa comparação, essa junção das coisas, essa conexão, é o que a gente chama de intertextualidade. Quando você junta a informação que você já tem, ou seja, informação prévia, ou informação anterior, a informação de agora, a informação que você está tendo nesse momento. Isso é o que a gente chama de intertextualidade. Essa conexão, essa junção, olha só, das coisas. Tá bem? Quando você junta essas informações, aí você pode, realmente esse texto tem razão. Ou não, esse texto aí, ó, eu já vi uma outra perspectiva que pensava diferente. É esse o poder da intertextualidade. E isso é importantíssimo. Imagina só, você escrevendo sua redação no Enem, meu querido aluno. É importantíssimo que você observe os textos que são de estímulo. Esses textos estímulo, eles vão estar lá justamente para isso. Para que você possa fazer um compilado de perspectivas. A partir disso, eu posso traçar o meu caminho aqui na minha redação, utilizando as ideias dos textos ou não, pensando naquilo que você já viu antes, naquilo que você já teve contato anteriormente, tá bem? Então esse é o poder da intertextualidade. E o terceiro ponto, olha só, é a interpretação propriamente desse texto. Então ser capaz de analisar o texto e definir, olha só, esse texto como um todo. Se você consegue definir ele como um todo, você já está conseguindo ler criticamente. Identificar então, olha só, propriedades do texto, como o estilo,
a estrutura da escrita, a linguagem que está sendo utilizada e também o seu conteúdo. Fazer essa análise também é muito importante, tá ok? É isso aí, então aqui eu tenho algumas ideias sobre leitura crítica. Muito boa noite, Ariel, seja muito bem-vindo. Olha só, nossa aula falando sobre leitura, hein? Vamos falar aí de atividades então, ó. Atividades para desenvolvimento de leitura crítica. A primeira delas é ler com atenção, né, galera? É sempre necessário que a leitura seja feita atenciosamente. Os detalhes são muito importantes. Então, olha só, é interessante que você leia uma primeira vez, fazendo a leitura dinâmica, aquela leitura mais acelerada, uma leitura mais rápida, e em seguida você perceba com atenção, se necessário, uma segunda leitura. E aí você vai lendo mais devagar, você começa novamente a sua leitura de maneira mais devagar, de maneira mais tranquila, mas lembrando sempre de ter atenção, pois é essa atenção quem vai ajudar nas suas conexões com o conteúdo do seu texto. Galera, quando eu falo em atenção, perceba aquilo que tira a sua atenção também. Perceba se o ambiente em que você está lendo é um ambiente adequado. Ah, professor, o ambiente que eu estou lendo tem muito barulho, então não, esse ambiente não é um ambiente adequado. Ah, professor, o ambiente em que eu estou não tem iluminação interessante, não tem iluminação suficiente. Então esse ambiente também não é um ambiente adequado. Ah, o material que eu peguei é um material muito antigo, já está assim se desfazendo e tal. Talvez esse material não seja o melhor para você. E por aí vai. Pessoal, é importantíssimo que toda a atenção esteja direcionada ao seu texto. O uso de dicionário, olha só, e de materiais de referência também é importante. Quando você tem aquelas palavras que têm uma terminologia chave, ou seja, um termo chave na sua compreensão do texto. Se aquela expressão ela for 100% relacionada ao seu texto, certamente você conseguirá trazer a sua compreensão a um nível superior do que o texto está falando. E aí, é claro, se o texto não estiver de maneira clara o suficiente, aí sim você procura por outros materiais de referência para que você complemente o conteúdo do seu texto. Faça anotações, é sempre importante, escreva. Se você não quiser escrever nas margens do seu livro, escreva num post-it, não tem problema nenhum. Escreva onde você puder, onde você conseguir. Lembre sempre de ter as suas anotações em mão, porque isso vai ajudar vocês na memorização do seu texto e do seu conteúdo. Manter, olha só, um registro de suas leituras. É importantíssimo que você tenha essas anotações em mãos, porque provavelmente depois você vai precisar desse diário de leituras. Se você, por exemplo, eu vou anotar todas as nossas aulas do canal Educação. O que é que eu consigo registrar? O que é que fica de informação? E no final, ao invés de você recorrer à aula de 45 minutos, 50, uma hora, você pode simplesmente ir ao seu texto, o texto que está em suas mãos, que você elaborou com as suas ideias, com as suas perspectivas, e certamente isso vai ajudar você no momento da sua leitura. E aí, gente, pensar também que escrita e leitura são duas habilidades que estão interrelacionadas, elas estão sempre de mãos dadas. Então, você ler e escrever são duas habilidades que estão juntinhas, elas vão ajudar você no momento da sua aprendizagem, tá bom? Então vamos praticar, né, galera? Eu trouxe aqui um texto para vocês, olha só, um texto bem bacana para vocês darem uma lida juntinhos aqui comigo, hein? Vamos lá, né? Galera, esse texto aqui, olha só, interessantíssimo para que a gente possa observar a estrutura do texto e que a gente consiga também observar como é que o texto ele é formado. Vamos que vamos. A primeira coisa que eu queria que vocês observassem nesse texto é se esse texto pertence a uma fonte confiável. Vamos dar uma olhadinha? Primeira coisa, então, a gente vai para a nossa fonte. Olha só, gente, nossa fonte. Lá embaixo, a gente encontra aqui, ó, CNN. Ah, professor, então aqui eu já matei
Eu já matei que esse texto é uma notícia. Perfeito, gente. Aqui é uma notícia. Foi divulgado num site de notícias. Inclusive, um dos sites mais importantes do mundo no que se refere a notícias. Quando que isso aconteceu? Olha só, no dia 31/8/2021. Então, esse texto aqui, olha só, se refere ao ano passado. Certamente é um texto bastante recente, não é mesmo? Galerinha, se você observa bem, aqui no título do nosso texto, que é um exemplo, logo aqui do título a gente está falando, olha só, dos membros do Talibã. E foram eles quem escoltaram soldados americanos. Olha só, lá para as portas em Cabul, no aeroporto de Cabul. Isso foi feito em um arranjo secreto com os Estados Unidos. Esse arrangement é justamente isso, com um arranjo secreto. Eles fizeram aí, olha só, um pacto secreto para que essas pessoas pudessem fugir, olha só. E aí, gente, tá falando aqui, ó, das autoras, são essas duas aqui da imagem, olha só, a Barbara Starr e a Brianna Keilar, são essas duas aí, as autoras do nosso texto. Então, se você consegue observar bem, nós temos aí 3 parágrafos, observa só. O primeiro parágrafo fala o seguinte: The Taliban's court missions happened several times a day. Então, olha só, eu tenho aí que essas escoltas do Talibã, essas missões de escolta, elas acontecem várias vezes por dia, de acordo com um dos oficiais. É um dos oficiais quem está falando. Inclusive, colocou aí aspas, olha só. Lembrando aí essas aspas, a gente chama em inglês de quotes, tá bom? São quotes. Essas quotes, elas vão expressar justamente aquilo que a pessoa está falando, a que a pessoa está se referindo. No caso aí, gente, as aspas são justamente a fala da pessoa que está se referindo aí, tá ok, gente? É a fala, foram as palavras exatas. Então, olha só, dessas expressões-chave, um dos pontos-chave, olha só, foi o Ministério do Interior, olha só, foi I was a Ministry of Interior Building, que esse cara, olha só, outside, do lado de fora dos portões do aeroporto, onde estavam as nearby, olha só, próximo, essas forças americanas. E a partir disso, olha só, they were readily able to observe the Americans' approach. Então, eles estavam prontos, estavam preparados para observar essa aproximação americana, esse approach, essa abordagem americana. Os americanos, olha só, foram então notificados. Por quê? Por várias mensagens onde eles deveriam se encontrar. Where together, tá bem? Onde eles deveriam se encontrar. E aí, olha só, tá aqui, ó, one official said. Olha o que foi que um oficial disse sobre esse arranjo militar. Aqui tá de novo as quotes, as aspas, olha só, são as palavras do oficial. It worked beautifully. Então, deu certo. Gente, work não é só o verbo trabalhar, tá bom? Work também pode ser a expressão dar certo, funcionar. Então, aqui, ó, funcionou, deu certo, funcionou de maneira maravilhosa, de maneira muito bonita, belamente. Olha aí, ó, beautifully. Anota aí que é importante, hein? LY no final de texto, no final da palavra, melhor dizendo, LY significa mente, tá ok, gente? Mente, não esqueça disso, tá? Mente. Esse mente não é o verbo mentir, esse mente é a expressão de advérbio de modo, a maneira como algo é relacionado, a maneira que algo é feita. Então, olha só, beautifully, de maneira bonita, de maneira bela, belamente. Tá ok? Lembrando, na língua portuguesa, quando isso acontece, a gente transforma o adjetivo
para o feminino, para que isso dê certo, tá bom? Se for comum aos dois gêneros, tanto faz. Tipo, feliz, felizmente, infeliz, infelizmente, veloz, velozmente. Mas se for um adjetivo que dê para transformar masculino em feminino, você transforma ele para o feminino e em seguida adiciona mente. Então, se for bonito, fica bonitamente, belo, belamente, rápido, rapidamente. Tá ok? Importante sempre lembrar disso. E por fim, olha só nosso último parágrafo do texto. Americans who created... Opa, cuidado aqui com o but, né, galera? But, esse but, lembrar que ele é o nosso mas. Imagina só quando você está falando com alguém, fulano de tal é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa incrível, gente boa, gente fina, mas... Pessoal, quando você usa esse mais, você começa a desconsiderar. Você vai falar agora o contrário. O contrário daquilo que você afirmou mais cedo. Então, a ideia desse mais é justamente essa contraposição de ideias. Você vai dar um contraste nas suas ideias. Então, olha só, a operação funcionou, deu tudo certo, but Americans who created an unofficial network to help Afghans and Americans find a route out. Olha só, esses americanos que criaram esta rota não oficial lá para poder ajudar esses afegãos e americanos, eles encontraram uma rota para fora, a route out, uma rota para fora do Afeganistão. Eles tiveram, olha só, uma informação diferente, eles ouviram de maneira diferente. Olha o LY de novo aí, ó. Differently, tá? Differently, diferentemente dos homens em estado de vulnerabilidade, mulheres e famílias. They were trying to guide. E as mulheres e as famílias que estavam tentando ser guiadas para a segurança. Tá bem, gente? Então aqui só um texto para vocês darem uma olhada logo. Quanto é importante que você tenha essa noção de um texto. 3 parágrafos, um parágrafo para iniciar a conversa, para te trazer aquela introdução. Um segundo parágrafo com a fala de alguém importante, de uma pessoa que te trouxe essa informação de maneira relevante. E um último parágrafo para fechar, fazendo um contraponto com o que foi dito antes. O que foi dito antes deu tudo certo, foi uma maravilha. O que foi dito depois infelizmente, tivemos aí algumas pessoas em situação de vulnerabilidade, as famílias foram guiadas em segurança, mas tivemos aí também dificuldade. Tá bom? Aqui só um exemplo, gente, para mostrar para vocês o que é um texto também multimodal. Tem aí as imagens, tem a organização do próprio texto, tem o esquema de cores. Vamos para mais um exemplo? Aí nesse daqui vocês vão perceber ainda mais multimodalidade. Olha, observa só. Professor, ainda não entendi o que é que você está falando quando você se refere à multimodalidade. O que é multimodalidade? Explica melhor para a gente. Olha aqui o exemplo desse texto. Esse texto, gente, tem tanto componente verbal quanto componente não verbal. Professor, o que é esse componente não verbal? Gente, o não verbal é aquilo que não está escrito, não está nas letras. Esse é o componente não verbal. Então, se você observa bem, nós temos aí de componente não verbal as imagens. Inclusive, olha só, uma delas é uma fotografia. Vocês conseguem perceber a fotografia aí em preto e branco. E a segunda delas, não, a segunda delas é uma pintura. E aí você consegue perceber o esquema de cores e tal. Observa bem que quem é esta personalidade? É uma pessoa bastante famosa, né, galera? Então, se você tiver acesso a essa informação, já vai te ajudar, professor. Olhei, não tenho a informação, não sei quem é essa pessoa. Tudo bem, vamos agora para o texto escrito, mas antes é sempre importante que você faça uma avaliação daquilo que está visual, não só nas palavras em si, mas o que é visual dentro do seu texto, tá bom? É sempre importante que você perceba isso. Então, galera, fala aí, ó, de um life-changing accident. Professor, accident, eu consigo perceber que é um acidente. Então, vai falar aí, gente, de um acidente que aconteceu com essa personalidade. Vocês a conhecem? Pois é, essa pessoa é uma pessoa bastante importante. Vamos dar uma lida, então, no verbal, para quem não conheceu ainda sobre ela, olha só.
On September 17th, 1926, Frida Kahlo. Olha aí de quem é que a gente está falando. Estamos falando da Frida Kahlo. Para quem não a conhece, sugiro aí. Tem filme e tem livros, muitos, a respeito dessa personalidade. Vamos falar um pouquinho então sobre ela. Olha só, temos aqui uma imagem que foi feita, um desenho, uma pintura que foi feita retratando-a, e temos também, mais uma vez, a fotografia que também mostra aqui a Frida Kahlo. Se você conseguir perceber bem nas imagens, olha só, na fotografia dá pra gente ver pouca coisa, mas a gente percebe as tranças no cabelo dela e as flores sempre bastante presentes, além das suas sobrancelhas que eram bem marcantes, bem significativas. E na pintura a gente consegue perceber também, olha só, essa conexão entre as linguagens. Observa bem aí na pintura que nós temos aí animais junto dela, então é um tema, a natureza que a rodeia, um retrato dela mesma, já que foi ela quem pintou, ela fazia muito isso, era sua especialidade, o autorretrato, e também aí você pode observar um colar. Vocês conseguem perceber o colar que ela está utilizando? É um colar de espinhos. Então, gente, é uma referência aí, olha só, ao sofrimento que de hora em quando, vira e mexe, aparecem nos textos da Frida Kahlo, nas pinturas da Frida Kahlo, tá bom? É isso aí. Então, galera, vamos ver então um pouco sobre o acidente. Quando aconteceu esse acidente? Setembro, dia 17 do ano de 1926. Olha só, ela era uma adolescente, estava estudando. E aí, olha só, ela estava na sua carreira na área médica. Ela ia ser uma médica na área de medicina. E aí ela foi envolvida, olha só, em um acidente de ônibus lá na cidade do México, e isso mudou a sua vida para sempre. Galera, para quem não conhece, Frida Kahlo sofreu esse acidente de ônibus em 1926 e a vida dela nunca mais foi a mesma. Pessoal, she sustained near fatal injuries. Então ela sustentava, olha só, esses ferimentos quase fatais. Inclusive, olha só, o que é que incluía nesses ferimentos? Uma broken pelvis, uma pelvis quebrada, e também uma fracture spine, a espinha dorsal dela também era fraturada. Então, galera, isso tinha repercussões, olha só, resultava em uma dor crônica que a seguiu pelo resto de sua vida. Então, gente, a vida de Frida Kahlo tinha bastante impacto a partir desse acidente, a partir do que aconteceu com ela nesse acidente de ônibus. Então ela teve, olha só, uma recuperação muito lenta. However, olha aí mais um contrastivo. Entretanto, Kahlo taught herself to paint. Então ela começou a aprender, olha só, sozinha a pintar, e foi aí que ela começou as suas obras, porque no início ela queria a carreira médica, né? Isso a gente viu aqui no comecinho do texto. And she read frequently, então ela lia bastante, ela lia frequentemente, ela estudava bastante sobre as artes dos mestres mais antigos, e aí foi isso que a fez ser tão famosa na arte da pintura. She soon abandoned, logo ela abandonou os planos de se tornar uma médica, de se tornar doutora, and instead, e ao invés disso, se tornar uma artista brilhante. Então isso foi o que ela quis, o que ela decidiu fazer. Known for her uncompromising paintings, conhecida por suas pinturas, olha só, que lidam com assuntos, com temas que refletem identidade, o corpo humano e a morte. Aqui não falou muita coisa sobre a vida pessoal dela, mas a gente pode ter informações outras, tá ok, galera? Se a gente lembrar, por exemplo, na vida de Frida Kahlo, que ela não conseguiu ter filhos, apesar das gravidezes não terem sucesso. Ela engravidou, mas não conseguiu por conta de sua saúde, que era muito debilitada. Ela teve um marido, que foi o Rivera, e ele foi terrível na vida dela. Ela sempre dizia que entre os dois acidentes, o acidente de ter casado com o Diego Rivera foi pior do que o acidente de ônibus. E aí tem, se você quiser, tiver a oportunidade de ler mais, de estudar mais sobre a vida de Frida Kahlo,
certamente tem muito material. Galera, esse texto aqui, eu gostaria que vocês observassem que é um texto multimodal. Ele tem imagem, ele tem datas, ele tem números, tem letras maiores que chamam mais a sua atenção, tem uma pintura e uma imagem, uma fotografia, então você consegue perceber duas perspectivas da mesma pessoa, dois pontos de vista. Lembrando que ponto de vista é justamente isso, é de onde é visto alguma coisa, tá ok, gente? É visto de cada ponto, exatamente. Então aí dá para ver a fotografia da pessoa, ainda que em preto e branco, e também a imagem. Ela se especializou em desenhar self-portraits, porta-retrato dela mesma, aquelas selfies que a gente chama hoje, né? Ela desenhava a si mesma, e isso é importantíssimo para a figura da Frida Kahlo, tá bem? Então aqui, gente, só mais um exemplo de texto, para que a gente possa continuar o encontro de hoje, que eu tenho mais um. E esse aqui é bem legal, porque esse daqui também é um texto multimodal. E esse daqui, galera, ele já traz uma perspectiva um pouco diferente. Se você consegue perceber a organização do texto, é uma organização diferenciada. Observa só. Observa só. How long does it take to decompose? Professor, o título do texto é uma pergunta. É isso mesmo. Às vezes, olha só, o título de um texto pode ser uma pergunta. How long does it take to decompose? Professor, e você sugere que a gente faça textos e coloque no título do texto uma pergunta? Pessoal, depende. Se você vai responder essa pergunta durante seu texto, é uma boa ideia. Agora, se é uma pergunta enfática, aquela pergunta conhecida como pergunta retórica, que você faz a pergunta e deixa assim no ar, olha só, como essa daqui, também é uma boa estratégia. Mas se for para perguntar só por perguntar, porque eu gosto de começar por pergunta, talvez não seja uma boa ideia, tá ok? Então deixe claro, se você vai iniciar o seu texto perguntando alguma coisa, pergunte, mas deixe claro aquilo que você está querendo dizer. Seja respondendo a pergunta que você elaborou no início, no meio ou no final do seu texto, ou não esqueça de deixar isso no ar, como por exemplo o que nós temos aqui, uma pergunta retórica. No caso aqui, galera, a pergunta ela é retórica porque ela é uma pergunta bem complexa. Quanto tempo, olha só a expressãozinha lá do topo, how long, anota aí que é importante, hein? Quando eu pergunto utilizando how long, olha só, how long, esta pergunta se refere a tempo. Quanto tempo? Tá ok, gente? Quanto tempo? Quanto tempo leva para se decompor? Quanto tempo leva? Então, gente, se você está, por exemplo, como esse texto que você pode observar, olha só, que o texto trata de poluição, o texto trata de meio ambiente, o texto trata de mares, oceanos. Olha a imagem. Você consegue perceber isso? Percebe as algas marinhas, os contrastes de cores e o lixo que habita, olha só, os mares do nosso planeta. E a partir disso, galera, fica aí uma pergunta forte, uma pergunta dura. Quanto tempo leva para se decompor cada um desses itens? Então a gente vai observar aqui, olha só. Se você tem um foam plastic cup, aqueles copinhos de plástico e isopor, olha só, 50 anos, galera, é muito tempo. 50 anos para se decompor. Olha só, se for esse six-pack holder, esse pegador aqui, ó, de 6 lugares, ele demora 400 anos para se decompor. Professor, caramba! Então a gente jogando isso hoje no meio ambiente, lá por volta de 2422 é que isso vai terminar de se decompor. É mesmo? Então é aí um dado chocante. Professor, e que tal se a gente falar de canudos? Professor, não sei como é que diz canudo em inglês, mas eu estou visualizando aqui o canudo. E aqui, gente, ó, straw. Straw é canudo. Canudo de plástico, plastic straw. E aí eles, olha só, up to 200 years, até 200 anos
para se decompor. Professor, apareceu aqui, ó, antes do numeral, a expressãozinha up to. O que significa isso, gente? Esse up to é o até. Então, eu já deixo aqui a sugestão para vocês. Qual é a sugestão que eu deixo para vocês? A dica. A dica é, sempre que você visualizar numeral, observa aquilo que está antes do numeral. No caso aí, olha só, não são 200 anos redondos, são até 200 anos. Pode ser um pouco menos, mas é até 200 anos, tá bom? Então esse aí é um plastic straw, é um canudo de plástico que leva até 200 anos para se decompor. Caramba, professor, então aí é muito tempo também. Já pensou por um canudinho? A gente tem esse tempo todo para se decompor, para ele se decompor. Outro exemplo aqui acima, ó, é um plastic bag. Você não sei o que é isso não. Olha para a imagem vai te ajudar. Plastic bag é uma sacola plástica. Uma sacola plástica leva entre 10 e 20 anos para se decompor. Caramba, então se você joga uma sacola, por exemplo, de supermercado nos oceanos, ela vai demorar de 10 a 20 anos para se decompor. É muito tempo. E uma garrafinha plástica. Tá aqui a garrafa, olha só. É a plastic bottle. Bottle significa garrafa. Galera, vai até 450 anos. Gente, é muito tempo. É muito tempo. Professor, quem foi que escreveu esse texto? Foi você quem elaborou o texto e trouxe pra gente aqui, pra gente assistir a aula hoje com ele? Não. Eu retirei esse texto de uma fonte. Observa aqui embaixo, ó. Union Mediterranean. Olha só. É a união do Mediterrâneo, galera. Essa união do Mediterrâneo é uma união de países que lutam juntos pela saúde do nosso planeta. Se você pensa em poluição dos mares, poluição nas águas, você pensa em uma união do Mediterrâneo que pode nos ajudar, que pode pensar quanto à saúde do nosso planeta. Livre de poluição, livre de plástico, principalmente, não é isso, gente? O que mais foi abordado aí foi o plástico, grande vilão, foi mostrado aí pra gente, o plástico. Galera, esse texto é um exemplo de texto multimodal interessantíssimo. Vira e mexe cai em questões, principalmente questões do Enem. Por que, professor, que cai esse tipo de questão? Porque é um texto não linear. Como assim um texto não linear, professor? Gente, tanto faz a ordem que você faz a sua leitura. Não é necessária a leitura feita de cima para baixo, da esquerda para a direita. Não. Se você quiser começar falando sobre a sacola de plástico, depois vir para cá para baixo, olha só, e falar um pouco sobre a garrafa, e em seguida você vai para cima novamente, fala do é você quem está criando o percurso da sua leitura. E isso, gente, traz para a gente, dá para nós leitores essa responsabilidade de construir os sentidos, de construir a interpretação do texto. Então, gente, isso é importantíssimo. Esse tipo de texto aqui, ó, é muito comum em provas de vestibulares, em provas de institutos federais, em provas de vestibulares como um todo, no Enem, por exemplo. Por quê? Mais uma vez, porque é um texto recheado de multimodalidade. Tá bom, gente? Então, sempre que você estiver lendo um texto, observe isso. Por exemplo, qual é a função comunicativa desse texto? Esse texto quer dizer o que para você? Ele fez uma pergunta e ele mesmo deu a resposta. Então, gente, esse é um texto que ele te faz pensar, ele te faz refletir. Caramba, realmente eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu posso mudar aquilo que eu estou fazendo. Eu posso deixar de jogar e de usar, por exemplo, essas sacolas plásticas. Posso deixar de jogar elas, por exemplo, no lixo ou no esgoto. Posso reutilizá-las de alguma forma. Ou talvez levar para um trabalho de reciclagem. Utilizar aquelas sacolas sustentáveis. Por que não? Ah, professor, é mais caro e tal, mas você usa elas por um bom tempo. Tá bem, gente? Então aí fica mais uma dica também. Esse texto tem uma pergunta como título, ele responde a pergunta e ao mesmo tempo ele deixa no ar. Ok, perguntei e respondi. E você?
O que é que você tem a ver com isso? Você faz essa reciclagem ou você não está nem aí, você não está ligando para o que o nosso planeta está sofrendo? Porque senão você não está sendo um cidadão político ativo e participativo na sua sociedade, na sua comunidade. Tá bom, gente? Então, pessoal, esses foram alguns exemplos que nós temos aí de textos multimodais e como é que a leitura desses textos nos ajuda no momento de perceber o texto, de fazer conexões com outros textos, de trazer a nossa vida real para o nosso texto. E é claro, a partir disso, fazer interpretações estratégicas, interpretações inteligentes acerca do nosso texto. Por exemplo, aqui nesse texto, você pode perceber algumas palavras que você talvez não conhecesse. Pessoal, como é que diz canudo em inglês? Ih, não sei, me perdi aqui. Como é que você observa no texto? Visualizei o canudo, e aí a imagem, todos eles estão representados por imagens. Então eu observei canudo, eu observei a palavra straw. Ah, então aqui eu encontrei. Straw em inglês é canudo em português, tá bom? Então, a partir dessas estratégias de compensação dessa dificuldade que você tenha, você evita perder tempo, por exemplo, procurando alguma palavra no dicionário. A gente falou mais cedo sobre procura de palavras em dicionário. Às vezes a gente perde um tempão procurando por uma palavra e aí, ó, tá aqui no próprio texto. É só você ter um pouquinho mais de atenção, procurar um pouquinho mais profundamente, que você vai encontrar certamente aquilo que você está com dúvida. Tá bom, gente? Pessoal, então é isso. Nosso encontro está chegando ao fim. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa segunda-feira, primeira segunda-feira de julho, hein? E eu encontro vocês na nossa próxima aula, próxima segunda-feira, para a gente continuar falando sobre esses textos multimodais. E eu vou trazer próxima aula, prometo para vocês o exemplo de fake news, para a gente dar uma olhada como é que se instalam essas notícias falsas e por que elas têm tanta visibilidade assim, por que as pessoas acreditam tanto, como é que pode? Não tá na cara que essa notícia é falsa? Pois é, nem para todo mundo parece que é falso. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Foi um prazer enorme estar com vocês e eu encontro vocês na próxima segunda-feira. Um abraço e até mais. Bye bye. See you.